até o 8º ano, vamos finalizar a aula sobre o sistema digestório, tá? Eu vou recapitular com vocês o estômago, tá? Então vamos relembrar aqui o estômago. Você vê que ele é um formato de bolsa ou saco e tem capacidade para armazenar cerca de 2 litros. É revestido por uma mucosa protetora, tá? Então, por que eu estou voltando aqui no estômago? Porque o livro, ele traz as doenças, né? Doenças que acometem, né, o sistema digestório, que estão relacionadas com o sistema digestório. Então, uma dessas doenças é a gastrite, que acomete o estômago, né? Então, olha lá, revestido por uma mucosa protetora. A parede do intestino é toda revestida por uma mucosa protetora. Porém, ele produz o suco gástrico. Então, essa mucosa é para proteger o próprio estômago do suco gástrico que é produzido dentro dele, né? Tem ácido clorídrico para matar os organismos e ajudar na digestão da proteína, por exemplo, a rasgar, né, os pedaços de carne e de alimentos que entram no estômago. Só que se a gente não cuidar do nosso estômago, vai acontecer o que? Essa doença chamada gastrite, que é uma inflamação das paredes do estômago, tá? E a gastrite, ela vai virando essa inflamação, vai machucando o estômago e pode evoluir para uma ferida, né? Que a gente chama de úlcera, tá? Então, a úlcera é uma ferida. E a gastrite está associada não só com a má alimentação, mas com o estresse também, tá? Então, assim, a gente tem que ter uma alimentação balanceada, beber bastante água e ter uma vida calma, uma vida de paz, né? Porque o estresse acomete o estômago, produz mais suco gástrico e vai ferindo a parede do estômago. Então, a gastrite é isso, tá? Continuando aqui, nós temos um experimento, né, que vocês podem realizar, né, em 2 recipientes transparentes, copo de requeijão, vidro de maionese. Coloque água até a metade. Acrescente 3 colheres de leite em pó em cada um deles e mexa bem. Então você tem a água, o leite em pó. Em um dos recipientes, acrescente meio copo de vinagre ou suco de limão. Então você vai escolher um, você tem 2. Um você vai colocar o vinagre ou o suco de limão. Você vai ver o que vai acontecer, tá? Porque o leite, ele é rico em carboidrato, proteína, lipídio. Só que o leite vai representar que tipo de alimento nessa situação? Porque o leite ele tem açúcar, sim, tá? Que é a lactose. Ele tem a proteína, ele é riquíssimo em proteína, mas ele também tem gordura. Só que tipo de alimento, que tipo de nutriente você acha que ele vai representar nessa situação? Né? O que ele é mais rico, né? Que é a proteína. O vinagre representa qual tipo de substância? Representa o suco gástrico, tá? Então, onde ocorre um processo semelhante a esse durante a digestão? Qual é o local de digestão que ocorre? Começa a digestão da proteína e tem suco gástrico, né? Nós já falamos. Então, aqui a gente tem o intestino delgado, também que é o chamado de intestino fino. E ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejum e ilho. Então, olha lá, tá a divisão: duodeno é no início, jejum é na metade do caminho e o ilho é no final, tá? Tem cerca de 6 metros de comprimento e apresenta vilosidades e microvilosidades. E eu quero falar para vocês que o intestino delgado, ele também é acometido de uma doença, que é a doença celíaca, tá? Então, as funções, ele produz o suco entérico, ele também tem o suco para ajudar a digestão, porque a maior parte da digestão, olha lá, perdão, a maior parte da absorção dos nutrientes, ela ocorre no intestino delgado, né? Os outros 10% ocorrem no estômago e no intestino grosso. Então, o intestino delgado é importantíssimo. Ele tem essas microvilosidades, né, que facilitam a formação, a produção do suco entérico que vai digerir, tá? As proteínas, por exemplo. E a doença celíaca acomete as pessoas que não conseguem fazer a digestão do glúten, que é uma proteína, tá? Encontrada no trigo, na aveia, na cevada, no malte. Essa proteína, se ela não for digerida, ela não vai ser absorvida. Então, ela tem uma resposta. O organismo responde de uma forma alérgica, né? Uma forma exagerada
contra aquilo ali que está parado no intestino, que não foi digerido e nem absorvido, tá? Então causa muita inflamação e vai deixando as paredes, essas microvilosidades que vocês estão vendo aí, tá vendo? Essa sobe assim, faz parecendo um montezinho, vai diminuindo, vai achatando, 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 vai causando cólica, vai causando dor, né? E ainda por cima a pessoa fica com aquela sensação inchada, né? Que comeu e não consegue digerir o resto. Então isso aí é a doença celíaca, tá? Que acomete o intestino. A maioria também das pessoas tem várias, como é que eu vou falar? Restrições alimentares, que estão relacionadas também com o intestino delgado e o intestino grosso. Por exemplo, a intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. E esse açúcar, ele é digerido pela enzima lactase. Então, quando a pessoa ela não tem essa enzima, né, ela tem deficiência na formação, na produção dessa enzima, ela não faz esse aproveitamento da lactose, tá? Então, acontece também essa doença parecida com a doença celíaca, tá? É uma intolerância também, igual ao glúten do intestino delgado, também uma intolerância à lactose, tá? E aí tem cólica, tem diarreia, tem medicamentos, né, que melhoram, que a pessoa consegue, porque a maioria das coisas tem leite, né, gente? E a maioria das coisas saborosas tem leite. Então, assim, é um cuidado que tem que ter quando começa a apresentar os sinais, já tem que ir no médico para fazer o exame, que tem a curva, né, que faz um exame que você fica a manhã todinha lá tomando lactose, para ver se você vai, qual é a reação que você vai ter, né? Quem tem a intolerância dá uma diarreia terrível na pessoa. Aqui nós temos as características do intestino grosso, ele é dividido em 4 partes principais: seco, né, ou século, cólon, ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus. Então o cólon tem ascendente, transverso, descendente e sigmoide. Depois do cólon vem o reto e por último o ânus. Ele mede cerca de 6,5 centímetros de diâmetro e 1,5 a 2 metros de comprimento. Então ele é menor que o intestino delgado. O intestino delgado, vocês viram que era bem maior, né? Funções: absorção da água e formação das fezes. Por isso que quando, por exemplo, você tem uma diarreia, você não pode tomar água, né? Seu intestino está lá todo com as paredes sem segurar, sem absorver a água quando você está com diarreia. Você não absorve a água direito, porque o intestino está com um problema, né? Ele não está bem. Então você não absorve a água. Por isso que tem que tomar o quê? Isotônicos, né? Que tem água e sal, porque o sal faz reter a água, ajuda a reter a água. Quanto mais tempo se demora para liberar as fezes, mais elas escurecem. Por quê? Né? As cores das fezes, elas são totalmente relacionadas com a nossa saúde. Quanto mais tempo elas vão ficando presas no intestino, elas vão mudando de cor e vão ficando com mau cheiro, tá? Isso aí pode dar uma doença muito grave. E aqui a gente tem as glândulas anexas, que ajudam na digestão. Glândulas salivares, produtoras de saliva, a localização delas é abaixo e nas laterais da boca, abaixo da língua, né, sublingual, submaxilar e parótidas. E o pâncreas também, mostrando aqui para vocês, né, aqui ele é produtor do suco pancreático e da insulina, que é um hormônio importantíssimo para a digestão do açúcar, né? Então, controlado pelo sistema endócrino a insulina. E o suco pancreático para ajudar na digestão, tá? Gorduras, né? Aí a gente tem o fígado, tá? Que vai produzir a bile, né? Nele tem a vesícula biliar, né? Que vai armazenar essa bile e vai ajudar a digestão das gorduras, né? O fígado é importantíssimo para a digestão de gorduras, para converter, tá? Então, são glândulas importantes. Aqui a gente tem um experimento para mostrar o funcionamento do fígado. Em 2 recipientes você coloca água e você vai acrescentar em um deles óleo, 1 colher de óleo. Então, depois, nesse que você colocou o óleo, você
você vai colocar o óleo em cada um deles, né? Se tem 2 recipientes com água, você vai colocar 1 colher de óleo em cada um. Mas você vai escolher e vai colocar detergente. Você adiciona o detergente e vai mexendo devagar. Você vai ver que nesse que você adicionou o detergente, você conseguiu misturar o óleo com a água. Já no outro, você vai ver que não tem como misturar o óleo com a água, tá? E isso está relacionado com o nosso fígado, né? A bile, ela faz isso. Ela emulsifica as gorduras para que a gente possa ter a digestão dela. Então, aqui mostrando a digestão química, tá? Sacarose, a enzima sacarase transforma ela em glicose e frutose. Lactose, a enzima lactase transforma em glicose e frutose. E a maltose, a enzima maltase transforma em glicose e galactose, que são açúcares, né? Então, divide esses açúcares para o nosso corpo absorver. Aí aqui a gente tem a bile, que é emulsionamento de gorduras, né? Emulsificar, misturar. A glândula salivar, saliva, suco gástrico, o suco pancreático no pâncreas. Então está mostrando aonde cada um é produzido. E aqui mostrando para vocês a digestão, olha lá, o amido com a pitialina vira maltose. As gorduras com a lipase vira glicerol e ácidos graxos. Gorduras com a lipase, glicerol e ácidos graxos. Amido com a amilase vira maltose também. Proteínas com a tripsina e quinotoxina, peptídeos. Todas essas substâncias que eu estou lendo aqui, elas vão fazer parte das nossas células, tá? Então, precisa ser quebrado e as enzimas quebram, ajudam, catalisam essas reações, transformando em partículas que vão compor as nossas células. Então, aqui a gente tem o alimento ao longo do tubo. O alimento mais saliva vai formar o bolo alimentar. O bolo alimentar mais o suco gástrico vai ser digerido através da digestão química. A digestão química mais suco pancreático, mais suco entérico, mais bile vai formar o quilo, né? E aqui nós temos essa revisão de tudo. Vocês podem assistir esse filme, que vai trazer aí umas respostas a algumas curiosidades que a gente tem, né? O que são e como são formados os barulhinhos que saem da nossa barriga, como ocorre o vômito. Então ele tem 10 minutos e 45 segundos, então vocês assistam, tá? E bons estudos para vocês. Um beijo, fiquem com Deus, tá?